Graça e a paz, amados, vocês estão bem? O louvor pode sentar. Se Filipinho ou algum dos meninos puder ficar aí no teclado, eu agradeço. Certa feita, Filipinho olhou para mim e falou bem assim: Diegão, quando eu quero saber se o louvor está naquele jeito, eu olho para você. E aquilo mexeu muito comigo, porque as palavras que saíram da boca dele era como se fosse Deus me dando um alerta: ei, você é referência de adoração. A Bíblia diz que nós somos cartas lidas. Constantemente as pessoas estão olhando para o nosso proceder, o nosso jeito de ser, como a gente se comporta nos lugares, e as pessoas olham para a gente e dizem: ei, você é de Deus, há algo diferente em você. E me alegrou muito, e ao mesmo tempo trouxe uma responsabilidade ao meu coração, porque eu percebi que eu sou um referencial. Você é um referencial. Todos somos um referencial quando a gente decide viver Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, como sempre, ao meu pastor Fábio, por mais uma oportunidade de estar sendo canal de Deus. Aleluia. Mateus 26, 36, 41. No final a gente reconhece os visitantes, traz a palavra de dízimo e oferta. Eu quero falar um pouco sobre oração. Mateus 26, do 36 ao 41, eu vou ler para poder ganhar tempo. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Queridos, deixa eu te dizer um negócio: Cristo se entristeceu e se angustiou. Há momentos na vida da gente em que a gente vai se entristecer, que a gente vai se angustiar. Mas entenda, queridos, ele não ficou com aquela tristeza, com aquela angústia martelando dentro dele. Há um posicionamento que todo cristão tem que tomar, e olha qual foi a decisão dele. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: Pedro, então nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe, queridos, isso me chama a atenção, porque a Bíblia diz que Jesus se entristeceu e se angustiou, porque ele já estava antevendo o que viria a acontecer com ele. Mas ele chega para Deus e ele coloca o propósito da vida dele nas mãos de Deus. Ele diz: Deus, se for possível, aparta de mim esse cálice. Sabe, queridos, há uma chamada na minha vida. Eu reconheço essa chamada, mas muitas vezes eu orei para Deus e falei: Deus, se for possível, aparta de mim esse cálice. Quantas vezes oramos: Deus, se for possível? Tem pessoas que não entendem e desejam pastoreio, desejam estar em púlpitos, e às vezes não entendem que isso aqui é serviço. Elas acham que é glória. Sim, vem glória, mas a glória tem que ser devolvida, ela não te pertence. Ela não te pertence. Aleluia. E sabe, queridos, quando você compreende quem te chamou, você diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim os teus propósitos. Aleluia. Aleluia. Vigiai e orai. Essa foi a palavra que saltou em meu coração. E recentemente o pastor também, acho que Mama Cássia, pregou um pouco sobre Efésios, falando sobre as armaduras de Deus. Mama chegou até a citar exemplos sobre cingir os lombos. Sabe, queridos, de ontem para cá, o que eu mais fiz foi pesquisar sobre as armaduras de Deus. Mas o que eu achei mais interessante é que, mesmo sendo as armaduras de Deus, e eu vou ler esse texto, se você começar a olhar a Bíblia de Efésios, do capítulo 4 até chegar nas armaduras de Deus, ele fala sobre caminhadas, procedimentos que o cristão tem que ter. Presta atenção, em Efésios 4, 1, 16, não precisa colocar aqui, eu só vou citar.
O subtítulo diz assim, fala sobre a unidade da igreja. Então Efésios 4, do 1 ao 16, ensina sobre a unidade da igreja. Efésios 4, 17 ao 32, fala como deve agir os crentes. Efésios 5, 1, 7 fala caminhando em amor fraternal. Efésios 5, 8, 14 fala caminhando na luz. Efésios 5, 15 ao 21 fala caminhando em sabedoria. Efésios 5, 22, 33 fala caminhando na vida conjugal. Aleluia! Efésios 6, 1, 4 fala caminhando como pais e filhos. Efésios 6, do 5 ao 9 fala caminhando como servos. Meu querido, é quase um manual de vida cristã, Efésios. Para depois ele entrar nas armaduras de Deus. Aleluia. Aleluia. E vocês vão entender o porquê que eu citei esses textos. Porque existe um posicionamento que tem que ser nosso. Existem as armaduras de Deus disponíveis e ele vai fazer uma analogia, Paulo ele vai fazer uma analogia com a armadura de um soldado, de fato. Ele fala do capacete da salvação, ele fala do escudo da fé, ele fala de cingir os lombos, que é como se fosse o cinto, ele fala da couraça da justiça. Eu vou entrar já em detalhes sobre isso aqui. O que o Espírito Santo falou comigo. Eu cheguei a assistir até Luciano Subirá, e Luciano Subirá ele chega a citar que o texto de Efésios, onde fala das armaduras de Deus, é um estilo de vida. É um estilo de vida cristão. Efésios 6, 10 ao 20. Eu quero ler esse texto para vocês. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, existe uma força disponível para você. Se você está fraco, a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. A Bíblia diz aqui, queridos, ei, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí eu fui pesquisar o que significava cilada. Cilada nada mais é do que uma emboscada, ou ação de ficar sorrateiramente escondido, esperando o inimigo para atracar de surpresa. Tem muito crente distraído. Eu estou falando das armaduras de Deus, e aqui está falando sobre você estar vigilante, vigiai e orai. Tem muito crente distraído. Aleluia. Veja o que diz mais sobre cilada. Cilada é uma armadilha, um plano ardilhoso, feito com o objetivo de enganar. Quem é o pai da mentira, senão Satanás? Então a Bíblia diz que ele está o tempo todo ao redor, esperando um momento. Que momento é esse? De vacilo. Esperando um momento em que todos esses textos que eu li aqui de Efésios não estejam sendo cumpridos na sua vida, para que você esteja dando legalidade para ele atuar na sua vida. Porque aqui falou sobre a unidade da igreja, aqui falou sobre o amor fraternal, falou como andar em sabedoria, como andar em luz. Uau! Como tratar a esposa, como tratar os filhos como tratar os pais. É praticamente um manual cristão. O que é isso? Vigilância. Aleluia! E ele continua o texto aqui dizendo assim, porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, estais, pois, firmes. Há uma firmeza que devemos permanecer. As armaduras de Deus, elas estão disponíveis. Existe uma vigilância. Temos que estar firmes, para que a gente não venha a cair em tentações, cair em ciladas do diabo, para que a gente não venha se prender, se amarrar. É como se fosse um engodo, ele trava, ele prende você, e ele impede você de avançar. E você vai entender o porquê que eu estou falando que uma das astúcias de Satanás é prender o cristão. A gente tem palavras da Bíblia que diz que ele lança dardos inflamados, o laço do passarinheiro. Para quê? Para amarrar, para prender o crente, para travar, para paralisar. E aí simplesmente, ele diz aqui, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Uau! O que é cingir?
Eu trouxe até uma imagem, mas não vou colocar porque eu quero ganhar tempo. Cingir nada mais é do que os soldados antigamente. As pessoas antigamente vestiam uma túnica, elas levantavam uma túnica, imagina o vestido, elas levantavam, passavam uma banda por aqui, outra por aqui, passava pela frente e amarrava. Isso permitia que elas conseguissem correr, trabalhar ou lutar. Aí veja o que é que a Bíblia diz aqui sobre cingir. Ela não fala simplesmente cingir os vossos lombos. Não se trata de algo natural, ela fala cingir os vossos lombos com a verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Aleluia. Aí a Bíblia diz assim, que é rema para a gente, e conhecereis a verdade e a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade. Uma pessoa liberta, ela pode correr. Uma pessoa liberta, ela consegue trabalhar. Uma pessoa livre, ela consegue lutar. Então a primeira arma de Deus é justamente essa: cingir os vossos lombos com a verdade. Todas as vezes que você anda na verdade, nada pode te parar. Satanás, ele não tem legalidade para parar você, para amarrar você. A Bíblia diz que nós somos resgatados com mão forte do império das trevas, onde a gente estava preso em um lamaçal de pecados. Mas glória a Deus, porque a verdade nos libertou. E eu amo esse texto de João 8,32, porque ele continua. Às vezes a gente se prende somente nisso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele continua dizendo: se permanecerdes em mim. E quem? As minhas palavras. Ou seja, se você permanecer em mim, essas verdades permanecer em você, você verdadeiramente será livre. Aleluia. Aleluia. Hoje é noite de oração, queridos. Aleluia. Aí ele vem depois e fala sobre: vista agora a couraça da justiça. Uau! Couraça da justiça. No natural se tratava de um colete, de algo que vinha do pescoço até a cintura. É uma armadura que protege exatamente os órgãos vitais do corpo: coração, fígado, rim, por aí vai. Mas trazendo para o lado espiritual, ele diz aqui simplesmente: ei, deixa eu subir aqui um pouquinho. Vestida a couraça da justiça. Não é qualquer couraça, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, ele imputou em você uma justiça. Presta atenção. Vestida a couraça da justiça. A função da couraça da justiça é proteger o corpo, especialmente o coração. A couraça da justiça diz respeito à justiça de Cristo, imputada por Deus e recebida pelo crente por meio da fé. Mas também devemos falar sobre como o crente deve andar em justiça. Não devemos simplesmente atribuir só a responsabilidade a Deus, achando que porque agora somos justos, porque Ele nos justificou, devemos andar de qualquer maneira. Existe uma maneira como o crente deve andar. E o crente deve andar conforme Deus é. Aleluia. Aleluia. Não há outro padrão aceitável de vida para um genuíno seguidor de Cristo, senão a justiça. A justiça de Cristo é o que dá ao cristão o conforto de que agora ele não está mais debaixo de nenhuma condenação. Romanos 8:1. A justiça de Cristo é o que nos dá o conforto de que não existe mais condenação. Errou, pecou, vai para o trono da graça. Vai para o trono da graça. Para de se condenar. Isso é engodo de Satanás. Seja livre, avance, prospere, corra. Você foi chamado para correr a carreira. Aleluia. 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 Também devemos andar em justiça, vivendo pelo Espírito Santo de Deus, que o crente não dá ocasião aos ataques de Satanás. Efésios fala sobre uma unidade da igreja, ele fala sobre como devemos proceder na família, com os irmãos, com os filhos. É um manual, queridos. Todas as vezes que você pega essas verdades e se reveste dela, Satanás não tem legalidade nenhuma para entrar na sua vida. Seja breve. Não pense você que você não vai falhar. Você vai falhar todos os dias. Mas o que é que torna a gente um coração segundo o coração de Deus? É quando a gente é breve em pedir perdão.
É quando eu simplesmente reconheço que eu falhei. Deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo nos foi dado para nos convencer do pecado e do juízo. O Espírito Santo não está com o mundo não, querido, ele está conosco para nos convencer do pecado e do juízo e da justiça. Da justiça porque ele vai dizer, ei, você já é justo, eu já te lavei. Do pecado porque quando você errar ele vai dizer, filho, volta. Errou a rota, volta. Continua. Aleluia. Aí depois ele fala sobre os calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Meu Deus, isso é maravilhoso. Trazendo para o lado natural, significava justamente você calçar os pés para uma batalha, para uma luta, para que você não fosse ferido nos pés. Mas trazendo para o lado espiritual, trazendo para as coisas de Deus. Nós somos espirituais, amém, queridos? Calçar os pés, queridos, significa filiação. Como assim, pastor Diego? Se você olhar no Velho Testamento, Moisés, quando chega na presença de Deus, tire as sandálias. É terra santa. Josué, a mesma coisa. O sacerdote era aspergido sangue nas orelhas, nas mãos e nos pés. Nas orelhas para poder ouvir a Deus, nas mãos para o trabalho e nos pés para que ele seguisse o caminho reto. Serviço. Aí você vem agora para o Novo Testamento. O que é que o filho pródigo, o que aconteceu com o filho pródigo? É uma parábola que Jesus conta, mas vamos trazer para o nosso lado espiritual, o lado da fé. Automaticamente, quando o filho pródigo chega na casa do pai, o que é que o pai manda fazer? Coloca vestes novas, põe um anel no dedo e calça os seus pés. Este é o meu filho, que estava morto e voltou. Sabe, queridos? São coisas espirituais que têm que ser discernidas espiritualmente. Aí eu vou além, Jesus chega para os discípulos e diz bem assim, ele começa a lavar os pés dele. Lavar os pés deles, se mostrando ser servo deles. O maior se submetendo, sendo servo. O pastor sendo servo. O pregador sendo servo. O líder sendo servo. Não se engrandeça com título, com cargo. Aquele que é e que era, e que adivinha, ele se prostrou diante dos seus discípulos e lavou os pés deles, preparando eles para uma boa pregação, mostrando a eles como é que se ganha no reino dos céus as batalhas, servindo a todos, se colocando à disposição de todos. Aleluia! Aleluia! Calçar os pés, queridos, significa filiação. Quando você tiver consciência de que você é filho de Deus, você vai pregar essa palavra com alegria. A Bíblia diz assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da salvação, daqueles que anunciam as boas novas. A Bíblia diz que são formosos os pés. Isso é filiação, querido. Só um filho pode falar do amor de Deus. Só aquele que foi liberto pode falar do amor de Deus. Pastor Diego, por que não estamos pregando? Porque estamos sem vigiar. Vigiai e orai. Vigiar, meu querido, significa você também ter entendimento de quem você é em Deus. Sabe que eu estava ouvindo esses louvores aqui, as pessoas às vezes não entendem, a coisa mais fácil do mundo é adorar. A coisa mais fácil do mundo é adorar quando se tem o Espírito. Porque quando eu começo a ouvir esses louvores, eu me encaixo dentro desse louvor. Eu começo a ouvir, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu entendo que eu tenho um Pai que está bem presente, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aí você começa a ouvir esses louvores lindos de adoração. Meu Deus, é impossível, para mim é impossível eu não começar a chorar na presença de Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Se tem alguém aqui nessa sala que sabe de onde Ele tirou, é minha esposa. E talvez ela nem saiba tanto. Deus sabe. Eu sei de onde Ele me tirou. É por isso que eu digo, Pai, não cessa as lágrimas dos meus olhos, que todos os dias na Tua presença eu me derrame para Ti. Eu quero rasgar o meu coração diante de Ti, porque nada mais importa senão a Tua presença. Nada mais importa senão a Tua presença. Isso é adoração, queridos, é você fechar os seus olhos. Aí, meu Deus, tem tanta gente perdendo, desfrutar tantas coisas boas de Deus, de momentos de adoração. Porque fica ali olhando, aí vai para o celular, aí conversa com um, vai para o outro. E Deus querendo falar o seu coração.
Porque as pessoas acham que Deus só fala no momento da palavra. Os momentos que Deus mais fala comigo, momentos de adoração, nos momentos do louvor, é os momentos que Ele me corrige, é os momentos que Ele alinha o meu coração, que Ele me faz entender que eu sou filho, que Ele não vai me abandonar, que Ele está comigo todos os dias. E verdades começam a ser enraizadas dentro de mim. E aí eu venho para o capacete da salvação, o escudo da fé. Sabe, queridos? É uma armadura, verdadeiramente é uma armadura dada por Deus. O que é o escudo da fé? É uma proteção, aonde Satanás ele vai lançar dados inflamados. Mas se você tem esse escudo da fé, o que é esse escudo da fé? É quando ele lança sentimentos, é quando ele lança sofismas na sua mente, no seu coração. É quando ele lança situações, doenças, enfermidades. Mas você entende que você tem um escudo da fé. E aí você, meu amigo, pega a palavra do Espírito, a espada, e diz: eu sou sarado, eu sou curado, eu sou salvo. Oh, você começa a mostrar para ele qual é a sua verdadeira realidade. O quanto temos desfrutado dessas armaduras. Um capacete que blinda a sua mente, um capacete da salvação. Você já parou para entender o que é salvação? Meu Deus, isso é muito forte. Às vezes as pessoas ficam dizendo: pastor, eu não tenho fé. Meu querido, como é que você não tem fé se o maior nível de fé para mim, do ser humano, é acreditar que é salvo, é crer que é salvo? A maior loucura que pode existir na mente do mundo, que o mundo bate nessa tecla, é não entende. Você é salvo, você é melhor do que eles, não entendem que é pela graça. Quando você entende, porque a salvação é pela fé, mas quando você entende que de fato você é salvo, meu queridos, o que é impossível para você, pelo amor de Deus? Para pensar, discerne as coisas espirituais. Se um Deus que morreu na cruz por você, purificou, limpou, lavou você, o que mais Ele não quer te dar? A Bíblia diz que Ele não poupou o próprio Filho por amor de vós. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Deixa eu beber uma água. Eu vou concluir com isso agora, porque eu estou desejoso de orar. Eu vou chamar uma mulher de Deus aqui ungida para tocar fogo, para que a gente incendeie esse lugar. Ele continua dizendo assim: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Às vezes eu não entendo, a gente menospreza demais essa palavra. Eu não entendo, é sério mesmo, gente, eu não consigo entender o porquê que o crente sofre, se o crente tem uma palavra. Jesus é levado ao deserto e ele é tentado em 3 áreas. E o que é que ele faz? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Quando você e eu começarmos a aprender a pegar a palavra e dizer: está escrito. Está escrito. Está escrito. Mas seu marido não vem para a igreja. Está escrito. Mas não tem dinheiro nenhum no seu bolso. Está escrito. Mas você está com sintomas. Está escrito. Aí vão te perguntar: mas por que você crê? Você não precisa estar dando justificativa para os outros. Eu digo: você crê porque eu creio porque creio. Porque creio, porque creio, porque creio. E acabou. Eu não preciso estar em embate, dando satisfação para os outros, tentando mostrar o porquê da minha fé. Não, meu querido, eu simplesmente creio porque Ele deu a vida por mim. Se Ele não poupou o próprio Filho, quanto mais Ele não quer me dar. Então eu creio porque creio e acabou. É que nem menino pequeno. É porque e acabou. Tire com gancho. Me chame de louco. A Bíblia já me chama. Pode me chamar de louco. Louco era eu quando estava no mundo e fazia cada estripulice. Eu quero é ser mais louco ainda por esse evangelho. Eu quero é fazer loucuras por Cristo. Eu quero ser guiado pelo Espírito, querido, para fazer coisas assim absurdas que eu nunca fiz antes. Eu vou ofertar casas.
Isso não é soberba, querida, isso é entendimento de quem eu sou em Cristo. Eu vou ofertar casas, eu sou engenheiro civil, eu sou construtor, mas eu também sou filho de Deus. Há um desejo no meu coração, eu já compartilhei isso com o meu pastor, e eu vou ofertar casas. Como vai ser, Diego? Porque creio, porque creio, porque creio. É assim. Quais são os seus sonhos? Creia. Mas creia mesmo. Porque quando eu não tinha nada, quando a terra era sem forma e vazia, você olhou para mim e disse: ei, eu vejo a sua empresa, eu vejo o seu CNPJ, e hoje eu tenho o meu CNPJ, hoje eu tenho minha empresa, hoje eu construo casas, hoje eu sou credenciado a um banco. Aleluia! É assim que funciona a palavra da fé. Porque creio, porque creio, porque creio. Deixe ser usado por Deus. Abra sua boca para profetizar na vida do seu irmão. Pastor, eu vejo você chegando com uma caminhonete nessa igreja. Eu vejo você chegando com uma caminhonete nessa igreja, zero. E não é financiada não, é paga, quitada. Isso é evangelho de prosperidade, é. Ele se fez pobre para que eu fosse enriquecido com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Eu estou assim agora, querido, eu estou ousado. Eu estou para construir a minha casa. Eu vou contar um segredo, eu já comprei um terreno. Aleluia! Eu já comprei um terreno. Aí você me pergunta, como é que você vai construir? Aí eu te respondo, porque creio, porque creio, porque creio. Aleluia! Sabe como essa igreja foi construída? Porque creio, porque creio, porque creio. Eu não abro mão da palavra de Deus, eu creio e eu creio. Que o lamarão mana leite e mel. Que pessoas da zona sul, da zona norte, da zona leste iriam vir para esse lugar. Tudo se trata de visão. Um lugar para toda a sua família, isso é visão. Porque creio, porque creio, porque creio. Depois que isso foi implantado, quantas famílias se chegaram aqui nesse lugar? Já chegou. Quais são os desejos do seu coração? Porque creio, porque creio e porque creio. Eu sei que existe ainda uma chamada na sua vida. Eu não estou falando debaixo de um manto profético, não. O Senhor já compartilhou conosco que há uma chamada apostólica sobre a sua vida. Eu já te vejo como um apóstolo. Eu não olho com olhos naturais, com olhos físicos. Eu olho com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Sabe por que você é um apóstolo? Porque um dos chamados apostólicos é levantar ministérios. Você tem levantado ministérios, famílias, vidas, restituído, restaurado. Isso não é só uma função do pastoreio. Isso é uma função do apóstolo também. Daqui dessa igreja sairão várias outras igrejas. E para Deus mostrar para você que a sua visão tem que ser mais alargada ainda, vai começar nos Estados Unidos. São coisas grandes. Porque às vezes a gente fica limitado a locais. Vamos abrir uma igreja aqui em Propriá, vamos abrir uma igreja na Barra. Nações. Aqui é uma igreja de missionários. Aqui é uma igreja onde Deus tem levantado vários pastores. Deixa eu te dizer uma coisa, vai chegar um tempo onde cada um vai ser direcionado para um lugar. Debaixo dessa visão, debaixo desse coração. Você vai estar fazendo o que nenhum apóstolo faz, lançando sementes. E junto com essas sementes vão o seu coração e o seu coração. Vão integridade, vão retidão, vão caráter, vão alegria. Aleluia! 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 Para encerrar,
porque creio, porque creio, porque creio. A partir de hoje é desse jeito.